Olá, atletas do Mundo Tri, está começando mais um Performance SA. Meu convidado de hoje chama Roberto Nascimento, amigo das antigas, ele que é triatleta, era dos bons, mas agora está ficando mais velhinho, está tirando o pé da bicicleta e do asfalto. E também um empresário de sucesso, eu falo que ele é um empreendedor em série, já montou várias empresas, já vendeu várias empresas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nesse programa. Roberto, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem aí? Tudo bem, Lelo, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Vou começar, você quer começar com o esporte ou quer começar com o trabalho? Você que é o chefe aqui. Bora, te conheço há muitos anos, né? Acho que quase 40 anos, acho que é isso mais ou menos, estou com 49, a gente vai ter uns 9 e 10. Isso. Já te vi muito em cima, seja no mundo do triatlon, e já te vi também em momentos em baixa. Mas no fim, você sempre foi um cara de muita performance, um cara sempre que conseguiu chegar onde quis. Como é que você lida com essa instabilidade que nós vamos falar ao longo do programa? Eu acho que a vida é assim, né? É feita de altos e baixos. Então, na verdade, essas coisas você foge um pouco do seu controle, né? Seja por causa do momento que você está de trabalho, ou porque você tem uma lesão, ou por causa da família. Então, você tem que lidar com o dia a dia, né? Então, hoje eu queria ter treinado de manhã, não consegui porque os filhos estão doentes. Então, não deu para treinar, paciência, né? No trabalho também, né? Você me conhece bem, eu já passei... Ser empresário, né, tem altos e baixos aí, né, uma montanha-russa. Então, acho que a gente tem que ir se adaptando. Roberto é um cara muito intenso. Para vocês entenderem, ele tem 5 filhos, sendo que 2 filhos homens, gêmeos idênticos. 5 filhos, foi CEO. A primeira vez que você foi CEO, quantos anos você tinha? 29. 29 anos já virou CEO. E ele acabou de vender uma empresa que ele montou. A gente pode falar mais sobre isso? Pode. Tá bom, ele acabou de vender, ele montou uma empresa há pouquíssimo tempo atrás e já vendeu a empresa por algumas dezenas de milhões de reais. Então a gente está falando de um cara de uma performance muito acima da média, mas que já passou por perrengues como qualquer um que passa perrengues, né? O perrengue faz parte da vida. Vamos falar desse teu momento atual? Que você... Fala um pouco da empresa que você montou, esse ciclo de montar e vender, como foi isso? Bom, a empresa que eu montei chama Casas, né? Até a gente focou em crédito, então ficou Casas Crédito e vendemos para uma empresa que é a Acreditas, que é um dos unicórnios nacionais aí, né? Casas Crédito fazia o quê? Então, a gente trabalha com crédito imobiliário, que é um mercado onde eu estou há 22 anos, né? É incrível falar 22 anos no mesmo mercado. Mas a gente ajuda incorporadores e imobiliárias, escritório de investimento, e no final a gente está ajudando o cliente final a contratar crédito imobiliário hoje em 7 bancos de uma maneira... super transparente do começo ao fim. Então tem uma parte inicial que é como se fosse um busca-pé, assim, então você entra a gente dá uma solução que permite você cotar e comparar as taxas de todos os bancos e fazer a contratação a gente faz o serviço até o registro. Quer dizer, posso estar errado aqui, você é um marketplace de crédito para o mundo imobiliário. Isso aí, tá. É isso aí. E aí, há 3 meses, a Acreditas adquiriu a nossa empresa, né? Então, ela atuava já em autos, em consignado, né, via empresas. Tínhamos já uma operação de home equity, né, que é empréstimo com garantia de imóvel, mas não tinha uma atuação na parte de crédito para aquisição, né? A Casas não faz o crédito em si. Não, a gente trabalha com banco. A gente é como se fosse um broker de banco, né? A gente é credenciado em todos os bancos e atua a nível nacional. Tá. Então a história é essa, mas essa história é bonita de dizer, né? O perrengue. Você pode falar por quanto você vendeu a empresa? Não. Tá bom. Não posso dizer. Mas foi uma boa venda. Foi uma boa venda, né? Dá para manter 5 filhos? Dá, por enquanto sim, né? Deu um suspiro, né? Deu um alívio, né? Vamos ver até onde vai, né? Que você também está seguindo a minha... Eu tô sempre atrás de você. Nesse ponto, às vezes eu te né? passo. Nesse ponto, mas tem futuro aí, falta mais 2.
Eu tenho 3 filhos, ele tem 5. Mas eu também, os últimos, vai contar a história dele, mas os últimos filhos que ele teve foram gêmeos, 2 meninos idênticos, e eu também acabei de ter 2 filhos idênticos meninos, e nós 2, que somos muitos amigos, a gente não tem histórico de filhos gêmeos na família. Nem do lado de mãe, nem do lado de pai. Então é uma bênção de Deus que veio e a gente, como é muito amigo, deu essa coincidência também. Enfim, então, basicamente é isso. Convivência, né? Deve ter alguma coisa que passa, sei lá, o que acontece. Quando eu comecei a fazer triatlon, o Roberto já fazia, depois ele vai falar mais sobre isso. E a gente chegou a fazer algumas provas juntos, meio de Pirassununga, a gente fez juntos e tal. Depois, quando eu comecei a fazer maratona, ele já fazia maratona. E uma vez eu estava treinando para minha primeira maratona, e eu lembro que a gente estava na USP fazendo um longão. Sexta-tarde. Final da tarde. E aí ele chegou para mim e falou: Lelo, o negócio é o seguinte, você tem que correr a tua maratona no pace que você consegue conversar. Quando você estiver correndo essa maratona conversando, é que você está bem. Então eu fiz a minha primeira maratona em 2004, que foi em Berlim. Eu conversava comigo mesmo para saber se eu estava conseguindo ir bem na prova e conversar. O parâmetro era esse. Então isso deu uma baita dica e eu acabei indo super bem. Eu estreiei a primeira maratona que eu fiz foi para 2 horas e 46. Então você me ajudou muito, porque esse foi o meu relógio biológico, foi a conversar comigo mesmo lá. Então eu tô sempre atrás do Roberto, mas às vezes dá uns pau nele também. É verdade. Mas tem aquela história lá que eu sou um dos poucos que eu posso falar que eu já te dei pau em melhor de 5, Conta. Em melhor de 5. Conta. Que assim, todo mundo, né? São poucas pessoas... Ele gosta de contar essa história, conta. Eu vou contar, eu sei como se vai terminar essa história, mas tudo bem. Era um circuito da Corpore, que eram 5 provas, acho que de 6. E aí eu tinha ganho 2, você tinha ganho 2, aí tinha a última, que era em dezembro, acho que era corrida de Natal, era tarde, assim, né? Dentro do Parque Ibirapuera, que não existe mais prova dentro do Ibirapuera. Eles fechavam em Ibirapuera para essa prova. E era mais ou menos 2 voltas de 3, assim, né? Aí os primeiros 3 quilômetros... Eram 2 voltas de 2,5. 2,5, né? Eram 5K. E aí você desapareceu na minha frente, eu falei, nossa, hoje vai dar ruim, né? Hoje o Lelo ganhou e eu vou ter que ficar escutando ele, né? Mas... Aí eu vi que chegou na metade ele não abria mais. Aí eu comecei a chegar, mas estava longe ainda. Quando faltava assim 100 metros ele começou a andar. Eu não acreditei, né? Eu passei ele assim, faltava 50 metros para chegar, você quebrou de um jeito espetacular, né? Aí eu tenho essa história que eu ganhei 3, esse eu ganho 2. Até hoje ele fala que ele ganhou de mim, mas é verdade, ele ganhou. Mas tá certo que eu tava no começo da minha carreira... Ah lá, sabia. Sempre tem uma desculpa. De corredor, e ele tava no final da carreira dele de corredor, né? Então aí depois eu melhorei e ele piorou. Não, você melhorou demais, né? Roberto... E foi antes do seu acidente, o que é mais incrível, né? Foi antes do meu acidente, verdade. Você falou, essa história é bonita, então montei uma empresa. De montar a empresa, vender a empresa, há quantos anos? Essa foi 3 anos. 3 anos. É muito rápido isso. É rápido, mas é intenso, né? Sim. Porque a história bonita é falar que, obviamente, deu tudo certo, né? Mas foi muito difícil, né? No começo, né? Eu tive que colocar dinheiro meu, né? Tem outros 2 fundadores que também colocaram dinheiro. A gente começou num modelo, né? Aí o pessoal fala que pivotou, né? Então, na verdade, pivotar de certa forma, uma sobrevivência, que a gente começou com uma imobiliária digital, mas a gente já trabalhava com crédito. A gente já nasceu como assessoria de crédito imobiliário. E aí o negócio de crédito foi pegando tração e o negócio imobiliário acabou ficando, né, oceano vermelho, assim, que quando a gente começou a Loft, o 5º andar não tinha entrado em intermediação e eles estavam na nossa frente. A gente é captado também com a Red Point Ventures, que é um fundo de venture capital. Na época a gente tinha captado $4 milhões. Que dólar estava na época? Estava 5 já? Estava próximo a 5, já estava $4 milhões não era pouco, então. 25 milhões de reais. Isso. E aí o negócio começou a rolar, né? E a gente viu que o dinheiro ia acabar e a gente tinha que fazer outra captação, né? Porque o negócio de startup, né? Você tem as séries, né? E aí ainda bem que o negócio de crédito estava pegando tração, e o Sérgio Fúrio, que também é triatleta, é corredor, ele vai correr Berlim. Legal. Agora, ele é fundador da Acreditas. A gente se conhecia porque a Red Point também tinha investimento
tinha investido na Acreditas, né? Então tinha um grupo, né, que a gente já se conhecia, acabou fazendo muito sentido a gente se juntar. Então, e o que é a história? Você falou, essa é a história bonita. O que você passou até chegar nessa história bonita de montar uma empresa em 3 anos, vender para Acreditas e pôr uma grana boa no bolso? A história é que não é fácil, né? Que você contrata muita gente, aí você tem fases que você tem que demitir pessoas que você gosta, e aí né, a gente montou um negócio para ser um negócio imobiliário, e no meio do caminho a gente teve que mudar. Então a equipe que eu tinha, que fazia intermediação, deixa de existir, né? E aí você tem que adaptar as pessoas, vai mudando o time. Você dorme com uma insegurança, que você fala, nossa, né, é bonito você falar, captei 4 milhões de dólares, mas isso dá uma responsabilidade muito grande, né? Claro. Assim, não é um negócio para queimar o dinheiro, né? Alguém investir em você porque acredita em você, acredita na sua tese, e é uma tensão, né? Nesse ponto é muito mais fácil você ser funcionário, você não tem essa tensão, né? O pessoal olha que acha que captou 4 milhões de dólares, foi para minha conta. Não foi para a empresa, né? Claro. E você tem uma responsabilidade, 130 pessoas que estão lá acreditando no negócio, né? E então essa é a história, né, que eu falo assim, todo mundo vê as pingas, mas não vê os tombos, né? E startup é isso, você tem que acertar mais do que erra. Como eu tiro muito lição de esporte, na verdade eu acho que esporte me ensinou, para mim foi a minha melhor universidade nesse ponto para ser um bom empresário. O que você aprendeu no esporte que ele te levou para o mundo, que você leva hoje para o mundo profissional? Planejamento, né? Primeiro eu acho assim, né? Você me conhece assim, eu não consigo treinar sem ter uma prova, né? Sim. Então, tipo, né? Eu tô classificado para Boston, sei que eu vou ter que treinar para Boston, agora eu tô na fase triatleta, né? Quantas maratonas você já fez? Eu acho que 11. Eu não fiz muitas. Quantos Ironmans? 2. Quantos Kona? E tá bom, né? Né? Um Kona. Eu classifiquei e fui, né? Então tá bom. Você fez um Floripa ou Porto Seguro? Floripa. Você fez Floripa, classificou, foi pra Kona. É isso. Tá. E tá bom. Já... Você não pretende fazer outro? Eu acho que quando os gêmeos tiverem, sei lá, uns 14, 15 anos, eu acho que, sei lá, vou estar na categoria 65, talvez, né? Você sabe que eu tenho esse sonho, eu quero fazer um Ironman, nunca fiz Ironman, mas tenho vontade de fazer um Ironman com 70 anos de idade. Então, possível, e a gente tem, né, filhos gêmeos, os meus são um pouco mais novos que os teus, quem sabe os teus com 14 e 20, algo entre 14 e 20 anos, o meu aí algo entre 10 e 15, nós vamos junto. É isso aí. Mas primeiro eu tenho que te ensinar a nadar, né? Porque, não sei se o pessoal sabe, o seu apelido é Poita, né? Isso é verdade. Primeiro tem que me ensinar a nadar e depois eu tenho que ensinar ele a correr. Aí a gente, tentando, né? Aí a gente vê. Tô tentando. Mas nadar você tem tempo de corte, né? E pra quem de repente é no mundo você não termina porque não se dá água no tempo, né? E mundo tri, assim, os caras são tudo triatleta aqui no mundo tri. A maioria é triatleta no mundo tri. Vocês sabem que a natação vale menos do que a corrida, né? Então, melhor... Mas tem o limite, hein? Você vai pegar no corte lá, hein, cara? A gente é amigo há 40 anos e assim, é meio ácido, mas é divertido. Como é que faz para ser CEO com 29 anos? Cara, aonde você foi CEO? No Zap, né? Zap Imóveis. E que a gente tinha montado a empresa e né, a bolha tinha estourado 1 ano e pouco. Depois, o Flávio, que era o CEO, ele falou, cara, eu tenho que te contar um negócio. Aí falou, eu tô recebendo uma proposta, tô indo pra Editora Globo. Aí eu falei, pô, parabéns, né? E quem vai ficar no seu lugar? Ele falou, você. Eu falei, como eu, né? Aí, aliás, foi um dos momentos mais difíceis para mim, assim, de pegar uma empresa que ela tinha que se pagar, né? Que na época, quem tinha comprado a empresa era o Estadão Globo. Eles falaram, já estavam numa linha de tipo, não vamos colocar mais R$1. E a internet estava pegando ainda, né? Assim, né? No mercado imobiliário, né? Ainda a gente é louco falar isso, mas ainda a gente falava com incorporadora imobiliária, falava que o que funcionava era jornal, né? E então você tinha meio pioneirismo, assim, de vender uma mídia que as pessoas não confiavam ainda, que tinha que se provar. Quer dizer, a transição da mídia impressa para a mídia internet. Não vamos nem falar digital, né? A gente estava bem antes, né? Bem antes a isso aí, mas era um momento difícil, assim, não é hoje que é fácil, né?
vender internet para o mercado imobiliário, mas então era muito difícil e para mim foi difícil eu acreditar em mim, né? Mas assim, talvez eu vou responder o anterior, vou dar a resposta de outra forma, né? Como o meu pai, né? O seu pai foi empreendedor, né? Sempre foi empreendedor e eu acabei indo para a vida executiva. Eu tinha um DNA de empreendedor, então todos os lugares que eu trabalhei eu sempre tentei, eu nunca me coloquei na caixinha do que estava escrito no meu job description ali, eu sempre olhei a empresa, tentei fazer mais, né? Então, quando a gente montou o Zap, eu entrei como diretor de produto. Só que aí eu fui me metendo no comercial, no tecnologia, eu fui me absorvendo, assim, né? Teve muita mudança e eu fui, enfim, entregando, né? E obviamente ajudando as outras áreas, né? Não é que eu fui roubando, né, o espaço das outras pessoas, mas assim, eu sempre tive uma postura muito de fazer as coisas, né? E aí fazendo paralelo um pouco aí do esporte, voltando à pergunta anterior, eu acho que assim, eu não tinha uma meta para ser CEO, né? Mas eu queria que o negócio desse certo, né? Eu queria muito que o negócio desse certo, né? Então, o que eu acho que assim, quando você tem um objetivo, seja coletivo, seja pessoal, e você coloca muita energia, você planeja, né? Eu acho que a questão do planejamento é muito importante, mas também é importante se adaptar, claro, né? Que você está treinando para Berlim, né? Você está com a canela aí, né? E você tem que se adaptar, você acorda, pô, minha canela está doendo, você não tem que fazer a pista, né? Você tem que... E acontece isso na vida empresarial, né? Você tem uma pessoa super boa, que é um diretor, o cara que pede demissão para um lugar melhor. Não tem o que fazer. Você vai ter que se adaptar. Então, eu acho que essa questão de adaptação e também de acreditar, de ter muito, né, o foco, o drive, eu acho que é algo importante, assim, meio ser obstinado, né? Ser até idiota, assim, né? Daquela coisa que às vezes na competição você tem que colocar na cabeça que você consegue, né? A gente até fala muito sobre isso, né? De tipo... até voltando, né? Quando eu fiz o Avaí, eu fui o primeiro brasileiro amador. Pera, você fez Floripa que ano? 2004. 2004, e aí você foi para a Kona 2005? 2004. 2004 mesmo. Primeiro Ironman você já se classificou para a Kona. Detalhe, eu corri a prova com febre, né? Você lembra dessa história? Não, né? lembro disso. Não lembra? Não. Nossa. Você fez Kona ou você fez Floripa? Eu fiz Floripa. Floripa. Eu fui 8º na minha categoria. Para quando você fez, é que hoje mudou muito, mudou né? Muito. Hoje, isso estamos em 2004, você falou? Nós estamos hoje com tênis com placa, a metodologia de treino mudou, a alimentação, suplementação mudou muito. Então hoje você fala, né, muita gente fazendo para baixo de 9 horas. Quanto você fez na época? Não, eu fiz 10 horas, mas a questão é assim, se eu ver minha classificação geral, se não me engano, eu cheguei entre os 40, alguma coisa assim. Mas a história foi o seguinte, a Manu, que hoje tem 19, tinha um ano e pouco, né? E ela pegou gripe, ela tá super gripada. E um mês antes, eu tive estresse, eu não sabia, eu tive herpes ocular. E achava que era conjuntivite, ia nadar no Pinheiro, as pessoas ficavam zoando, achavam que eu tava com conjuntivite, né? E aí, 3 semanas antes, eu fiz um longo louco, assim, um dia mais frio de São Paulo, na época eu não tinha as roupas que tinha hoje, eu lembro que ia com o jornal. Eu fiz 180-10, assim, sozinho. Eu cheguei, era dia das mães. Corrida. Era dia das mães, fiz churrasco na minha casa, comecei a sentir calafrio, passei mal, no outro dia não fui trabalhar. Meu médico chegou e falou, fica em casa. Eu falei, mas pô, daqui 3 semanas era o meu, fica em casa, você nem vai trabalhar. E aí eu fiquei com esse vírus. 2 dias antes de Floripa, eu tava naquele esquema lá que quando você acorda à noite, troca 3 camisetas que você não para de suar. Então tem até uma foto assim, eu indo pra largada de Floripa, com uma cara assim de funeral, assim, né? Que eu tava super bem assim. E aí o que aconteceu? Largou, eu não tava segurando líquido, né? Assim, durante a prova inteira eu fiz xixi umas 10 vezes, assim. Caramba! Tive câimbra na natação. Aí eu fiquei com esse negócio. Eu vou tentar terminar a natação. Aí na natação eu lembro da primeira volta. Nada bem, natação. Quando eu entrei na água, eu falei, puxa, não vou conseguir sair.
né? Pô, tá dando cãibra, cara. Cãibra. Logo de cara, né? Primeira perna da prova. Aí eu saí, montei na bike, eu vi que eu tava passando galera. Quando chegou naquela primeira subidinha lá, eu parei a bike pra fazer xixi. E aí um cara chegou pra mim e falou, Roberto, não para pra fazer xixi, meu, vai embora, né? E aí faz na bike. Faz na bike. Aí eu nunca tinha feito, fui na bike assim. Quando eu saí pra correr, senti calafrio. Mas eu larguei a bike bem, assim, eu vi que eu tava bem. Aí quando eu saí pra correr, eu passei o primeiro quilômetro, os primeiros 2 quilômetros eu olhei, eu passei pra 4,15 na corrida. Caramba! Aí eu falei, acho melhor eu diminuir que eu vou quebrar. E eu lembro que eu tava tossindo, tava todo congestionado, assim. Bom, só para encurtar, terminei, corri a prova inteira com calafrio, cheguei... detalhe, naquela época você tinha que levar dólar, né? E como eu fui doente para Floripa, eu tinha que levar $400, eu nem levei. $400 porque você tinha que fazer a inscrição na hora. Não, e eu... Paga na hora a inscrição. Quem conseguiu Ironman, paga. Quem não paga, tá fora. Exatamente, Caramba. eu tinha que levar. E eu falei, Era o Galvão já? Era o Galvão. Era o Galvão. E eu conheço o Galvão, né? Também já de outras, desde criança, né? E, bom, resumindo, terminei a prova, pedi para tirar febre. Eu tava com 38 de febre. Caramba! E aí eu fiquei tomando antibiótico, acho que umas 3 semanas depois. Pô, deve ter piorado, né? Porque baixa a resistência. Mas na época eu não largava o resultado, né? E você pagou os $400 para ir pro Mundial? Então, eu contar essa história. Aí eu tinha treinado, eu lembro quando eu comecei a treinar com o tênis, quando eu decidi, eu falei, mas eu vou treinar, mas que eu quero pegar vaga. Ele falou, você é louco. Primeiro Ironman, tem cara que fica 4, 5 vezes. Eu falei, Butenas, não vou conseguir acordar cedo para treinar se eu não colocar uma meta que eu vou conseguir pegar a vaga. E aí ele falou, acho que você tem que alinhar suas expectativas. Eu falei, cara, minha expectativa é pegar a vaga. E aí quando terminou, eu tinha certeza que eu não tinha pegado a vaga. Aí eu lembro que eu cheguei, o Butenas falou, cara, eu acho que você pegou vaga. Eu falei, cara, eu não trouxe dinheiro. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que você chegou super bem no geral. E aí ele conheceu o Carlinhos, né, o Galvão. Eu falei, Carlinhos, cara, me fala que lugar eu cheguei que eu tenho que pegar dinheiro. Eu falei, cara, amanhã, 8 da manhã, a gente coloca o resultado. Aí eu lembro que eu acordei de manhã, fui correndo lá, todo dolorido. Eu lembro que estava imprestável, todo dolorido. O cara tá colocando o papel assim. Quando eu li o meu nome assim, eu lembro que eram 8 vagas, né? Eu fui 6º. Caraca. Aí eu, do lado do meu... ficou arrepiado, cara. Aí chegou assim no meu nome, eu olhei o número 6, aí eu chegava pro cara, eu gritava com o cara, eu falei assim, é final isso aqui? Eu falei, não, é o resultado final, não vai mudar, né? Aí o cara falou assim, não, é esse, cara, eu comecei a chorar, cara. Assim, animal. Foi... Primeiro Ironman já pega a vaga. E o que eu sofri durante a prova, né? Eu sofri demais durante a prova, assim. Toda hora, assim, meu corpo falando, para. E você arrumou os 400, que é o mais difícil para arrumar dinheiro. Aí eu consegui do Cid, porque o Cid, né, o da Inside Out Sport, ele era a loja lá. Aí eu falei, Cid, cara, me empresta $400. Aí ele falou, relaxa, você me paga no Havaí, porque ele tava com a loja lá. Aí ele me emprestou, mas foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque foi foi aquela coisa que pra mim foi quase um milagre, né, que tava tudo adverso, né. Tudo adverso. Como você foi no Mundial, foi bem? Então, eu fui bem, na época eu fui o primeiro brasileiro amador, foi uma prova também extremamente difícil, foi a prova que o Norman Stadler ganhou, que foi a primeira vez que o ciclista ganhou. Eu acho que tem uma matéria na Triathlete que pega todos os tempos acho que os primeiros 1000, os primeiros, 500, e faz a média de tempo, né? E essa média foi, acho que 25 minutos a mais na média do que a segunda prova. Então foi muito difícil, né? Assim, eu que pedalo bem, eu lembro quando virou para descer pro hotel para entregar bike, eu chorava de alívio, assim. Porque a prova inteira foi um negócio absurdo de vento, assim. Eu lembro que antes da prova tava a Fernanda, tava o Ribeiro, os caras falaram, se tiver vento até o aeroporto, depois melhor, aí se ravia não sei o quê. Aí eu ficava com esses negócios na cabeça, falei, mas tá dando tudo errado, tá tudo piorando, né? E foi muito, muito bacana, assim, a prova, assim, como foi, assim, né? Eu acho que o triatlon traz uma coisa, né, o Ironman, que é difícil você poder ir jogar em Wimbledon, né, ou na US Open, né, e ali você cai na água ali com os caras, você vê os caras cruzando com você, então você tá na mesma arena, né, então acho que isso
É um negócio muito legal. Que acontece na maratona também, né? Você tá no mesmo... O Kipchoge tá ali e você tá ali também. Tamo junto ali. Mas o legal pelo menos, né? Eu acho que é mais comum no Ironman ou no triatlon você cruzar com as pessoas. Então você vê o primeiro cruzando, né? Então é bem bacana isso aí. Roberto, a gente tá chegando no final do programa. É a última pergunta que a gente faz para todo entrevistado. O que é performance para você? Cara, para mim hoje, né, com 50 anos... 50 anos? Tamo lá aí, né, Lô? Você tá na minha frente. Na idade você tá na minha frente. Você pinta cabelo, eu não vou contar. Não pinto nada aqui, ó. Tem os cabelinhos brancos aqui. Mas assim, brincadeira. 50 anos? 51 esse ano. Você tá muito velho. É bom que eu mudei já. Ferrou. Mudei de categoria, agora ficou mais fácil. Mas, cara, eu acho que performance pra mim hoje é eu terminar uma prova e tá feliz, cara. É falar, putz, era o que eu queria, né? Mas não tô falando de prova. O que é performance em geral? A performance pra mim é você atingir o objetivo, cara. Uma pessoa atingir ou superar algo que até eventualmente chega a ser impossível, assim. Acho que quando você fala de carro, tudo é muito mais objetivo, né? Mas às vezes performance é aquele sprint que você ganha de um cara naquela prova, porque cada prova, falando mais ainda triatlon, cada prova é uma prova, né? Muito difícil, né? Tem muito ambiente externo, né? Tem o dia, né? Então, enfim, eu acho que é isso, assim. Acho que Boa. Obrigado, meu. Mais um papo juntos aí, mais uma entrevista juntos que a gente faz, e fora várias provas que a gente já fez, os treinos que a gente fez. E vários treinos, né? Muita coisa, muita história junto. Legal. Valeu, Roberto, obrigado, meu. Galera, valeu, espero que tenham gostado. Mais um Performance SA terminando. A gente se vê em breve.